Olá pessoal, vamos para a última parte de técnicas de orçamento. Questão 21. De acordo com o conceito de orçamento programa, deve-se valorizar o gasto público, sim, e que o governo adquire em detrimento de que se pretende realizar. Aí não posso, então primeiro tem que verificar o que eu preciso realizar e não em detrimento do o gasto público. Não, ele não valoriza o gasto público em detrimento que se precisa realizar. Então eu preciso atacar uma epidemia, certo? Redução da desigualdade social. Então nisto eu tenho que valorizar o objeto do gasto, sim, procurar a melhor forma para fazer isso, mas eu não tenho que deixar de lado o que se precisa realizar. Não tem sentido isso, que teria sentido isso, essa definição teria mais sentido para o conceito do orçamento tradicional. Questão 22. O orçamento base zero não tem direito adquirido a nada. Tem grande vantagem de permitir a elaboração da proposta orçamentária por meio de um processo mais célere. Vou ter que pegar todas as receitas, todas as despesas, pegar todas as despesas umas por uma e fazer a justificativa. Então, ele não é menos oneroso também, aí também não é mais célere. Então a resposta está incorreta. 23. O orçamento base zero deve ser desenvolvido de forma isolada, com base nas peculiaridades de cada área a ser atendida. Não, porque vai ter a área A, por exemplo, vai ter a área B, vai ter a área C. Vamos supor que seja num ministério qualquer. Aí cada um vai sair fazendo as justificativas de cada área. Beleza, fizeram isso e o total dessa aqui deu 100, dessa aqui deu 300 milhões, essa aqui deu 500 milhões, vamos supor. Então aqui deu quanto? Ó, 100, 400 milhões, 900 milhões, mas tinha só 600 milhões disponíveis. Agora eu preciso o quê? Verificar cada uma delas de forma isolada? Não, com forma conjunta, senão eu vou extrapolar aí objetos dos gastos. Aí eu vou verificar, para que é a prioridade aqui, prioridade 1, 2 e 3, aqui 1, 2 e 3, a 1, 2 e 3. Agora, opa, uma das 3 primeiras prioridades precisa sair fora, então vou analisar todas elas de forma conjunta. Então não é de forma isolada, por isso a questão está errada. 24. Um dos desafios do orçamento programa é a definição dos produtos finais. É um desafio? Sim, de um programa de trabalho. Certas atividades têm resultados intangíveis. Por exemplo, um programa, vamos fazer uma campanha de conscientização para o carnaval de utilização de uso de camisinha. Então vou verificar o que o resultado ele é o que intangível pelo Ministério da Saúde, ok? E que particularmente a administração pública não se presta uma medição em termos quantitativos. Não tenho como mensurar isso, a questão está correta, portanto. Giacomo já falava isso, certas atividades relevantes do Estado são intangíveis, seus resultados não se prestam a medições. Questão 25, o orçamento programa, ele deve demonstrar em que e para que o governo gastará, especificando também quem será o responsável pela execução dos seus programas. Perfeito. Então ele vai demonstrar em que vou gastar, na qual área, área de saúde. Para que vou gastar isso aqui? Redução de câncer de mama, vamos supor. Quem será o responsável? Qual órgão? O Ministério da Saúde. Então ele faz isto? Obviamente que ele faz. Então a questão está correta. Olha, o orçamento programa é um instrumento de planejamento da ação do governo, por meio da identificação dos seus programas de trabalho, projetos e atividades, com o estabelecimento de objetivos e metas a serem implementados e a previsão dos custos relacionados, obviamente. Questão 26. Questão bom para você utilizá-la como um conceito para levar para a prova. O incrementalismo orçamentário desvirtua ou compromete a desejável integração entre o planejamento e o orçamento.
Aqui ele traz uma premissa e agora ele vai trazer a justificação. Vamos ver. De acordo com essa sistemática, a base formada pelos programas já introduzidos no orçamento tende a perpetuar-se com pequenos incrementos. Então o que ele está dizendo lá? Que eu tenho um orçamento aqui, eu tenho a LOA no exercício 1, agora eu vou ter uma LOA no exercício 2, e aqui eu vou ter um incrementozinho em cada um deles. É isso que ele está dizendo aqui, o incrementalismo. Perfeito. Compreendendo a maior parte dos recursos. Sim, porque aqui está o que? A maior parte dos recursos já estavam nessa LOA aqui, agora o que entrou a mais aí da variação de um PIB, por exemplo, vai entrar incrementando o que já está na LOA. Aí alguns autores vêm aí a crítica, denominam essa tendência de resistência à mudança. Vamos continuar sempre executando o que já está previsto, de modo que nós não precisamos ficar pensando aí. Então veja, resistência à mudança, a revisão dos objetivos, diretrizes e metas como inércia ou inercialidade, perfeito? Então é isso mesmo. Então ele está dizendo assim, olha, é muito mais fácil o que já está pronto, não se mexe, não precisa se aprimorar, não precisa pensar em mudanças, apenas vamos só implementar o que já está previsto, somente incrementando ano a ano aí. Questão correta, portanto. 27. O orçamento programa se diferencia do orçamento incremental, que esse aqui vem as marginalizando, vem trazendo que a margens. Marginalizando também não está errado, mas é um conceito mais batido na pejorativo, né? Então a LOA tem a LOA e eu vou trazer em cada programa aí o que? Um acréscimo a cada programa que já estava na LOA ali, certo? Diferenciado do... Então pronto. Então esse é o incrementando, incremental. Perfeito. Fato que este último, o incremental, pressupõe uma revisão contínua da estrutura básica dos programas, com aumento ou diminuição de respectivos valores. Então veja, o orçamento programa se diferencia do orçamento incremental, meio que me perdi nessa questão aqui. Pelo fato de que este último, ou seja, o incremental, vai trazer esse conceito de revisão, pressupõe uma revisão contínua da estrutura básica dos programas. Nós vimos a crítica dos autores é exatamente na falta de revisão da estrutura básica dos programas que ocorre no orçamento incremental, porque o orçamento incremental é o orçamento de, como o pessoal diz aí, de baiano, porque é aquele que eu só vou incrementar o que já existe, não me preocupando muito com revisões. Então veja aqui, autores denominam essa tendência de resistência à mudança, a revisão dos objetivos. Então o orçamento incremental ele traz essa situação aí. Então este último pressupõe revisão contínua, quem pressupõe revisão contínua então seria o orçamento programa, por isso a questão está errada. 28. Entre as maiores restrições apontadas em relação ao chamado orçamento participativo, participação da sociedade, destacam-se a pouca legitimidade. Haja vista a perda da participação do Poder Legislativo. Tem a perda da participação do Poder Legislativo? Não, ele tem aprovação por eles. E a maior flexibilidade na programação dos investimentos. Não tem maior flexibilidade também, porque o orçamento participativo ele vai pegar lá um município e vai ir em várias regiões para discutir aí do orçamento.
E o orçamento a gente sabe que ele tem recursos escassos. Tendo recursos escassos, quando for mexer na área de investimento, não vai ter uma flexibilidade na programação, aí vai ter uma situação distinta disto, tendo em vista que vai ter a perda da participação da legitimidade, não, da flexibilidade da programação dos investimentos. Por quê? Devido às desigualdades socioeconômicas, tendem a ser obstáculo à participação dos grupos sociais desfavorecidos, ok? Então, aí tendo essa situação, não vai ter uma flexibilização na programação dos investimentos. Flexibilização significa entrada ou saída, ou vários entrando no orçamento, vamos dizer assim. Não vai ter, o que vai ter o quê? É um grupo econômico que vai participar mais, aí vai trazer o que? Uma certa rigidez aí o orçamento na área de investimento, sempre para aquela região ali, por exemplo. Então essa ideia aí, por isso que a questão está incorreta. 29. A principal característica do orçamento programa, em contraposição com orçamentos tradicionais, é a ênfase no objetivo, perfeito, e não no objeto do gasto. Correto. Em organizações mais simples, que desempenham uma única função, exemplo, uma organização que cuida só do patrimônio, então desempenha uma única função, só de patrimônio. Então, nessas organizações mais simples, a indicação do objeto do gasto ou a natureza da despesa é suficiente para se identificar, ainda que indiretamente, o objetivo dos dispêndios realizados pela unidade responsável. Perfeito. Então, pega como eu falei, uma organização que só cuida, tem uma única função aí, cuidar do patrimônio. Então, vou ter a indicação do objeto gasto, é o que? Recursos para a manutenção do material lá permanente. Então, realmente vai ser o que? A indicação desse objeto do gasto ou a natureza da despesa vai ser suficiente aí para identificar, ainda que indiretamente, o objetivo dos dispêndios realizados pela unidade responsável. Ok. Então o gabarito está eu esqueci do gabarito aqui. Então é o suficiente? Suficiente. Então o gabarito está certo. Beleza? Questão 30. A classificação institucional é qual instituição que vai realizar a despesa. Exemplo, Ministério da Saúde, Ministério da Cidadania, Ministério da Economia. A classificação institucional da despesa materializa o conceito do orçamento programa. Perfeito? Perfeito. Não. Estou ficando louco. A classificação institucional, não. É a classificação programática. Então aqui não é a classificação institucional que vai materializar o conceito do orçamento programa. Vai ser a classificação funcional programática. Então, classificação programática. A gente vai ver essas classificações aqui, ok? Então tá errado, pois aí estão incluídos programas a ser executados e metas serão alcançados. Isso é errado. Então, o que está errado, classificação não é institucional. O que é institucional é quem vai executar aquela despesa, e não, então não se materializa o conceito do orçamento programa. Então por isso a questão está incorreta, e assim nós terminamos a nossa bateria de exercícios relacionados a técnicas de orçamento. Um abraço.